E aí pessoal, eu sou o Pato, você está aqui na Patemática para mais um vídeo da série de Lógica Matemática. E eu sei que não tem ainda muito padrão de duração de vídeo, mas assim, esse está sendo um pouco maior mesmo, eu admito. Mas eu peço paciência de vocês porque é um único conceito trabalhado no vídeo, só que ele é um pouco extenso, mas ele é bem importante, a tabela verdade. Vamos pro vídeo. Mas agora por que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou introduzir uma ferramenta que é bem bacana para analisar situações lógicas, que é uma tabela. Tabela é muito fácil de lidar. Você tem uma série de informações, você transforma elas numa tabela para lidar melhor com elas. Elas estão bem organizadas numa tabela. Você consegue ter assim, inserir dados lá e tirar dados de lá com certa facilidade, ok? Então vamos fazer nossa tabela. Como é uma tabela lógica, a gente vai ter o quê? Para um evento A, eu tenho duas opções, certo? Ou ele acontece, ou ele não acontece, certo? Tá, então a gente só tem esses dois caminhos para um evento lógico, ok? Então na nossa tabela a gente vai fazer o quê? Vai ter uma estrutura aqui de eventos, certo? Eu vou colocar aqui os nossos eventos, por exemplo, A, B, não A e não B, sim, para começar, por exemplo, ok? Então, aí aqui eu vou ter agora quais opções? Verdadeiro e falso, certo? A gente vai representar por verdadeiro e falso o acontece e não acontece, ok? Lembrando, se um evento é verdadeiro, significa que ele acontece. Se ele é falso, não acontece. Perfeito. Vamos estipular agora o quê? A gente vai ter um pedaço da nossa tabela que a gente já tem que ter, ok? Mas então um pedaço da nossa tabela a gente tem que ter, certo? Justamente pelo que eu estava dizendo. Numa tabela você insere alguns dados em busca de conseguir outros pela organização da sua tabela, certo? Então vamos lá. A gente vai ter alguns casos aqui. Então eu posso ter o A verdadeiro e o B verdadeiro, o A verdadeiro e o B falso, o A falso e o B verdadeiro, ou o A falso e o B falso, percebe? Quando eu tenho, então, A verdadeiro, não A tem que ser falso, certo? Ou seja, voltando naquele exemplo, se eu sair para jantar, não acontece a negativa, não acontece de eu não ter saído para jantar. Então vamos lá. Agora a gente preenche aqui como falso e eu tenho B. Então B também é falso. Eu tenho A, continuo tendo A. Então não A continua sendo falso. Eu não tenho B. Ou seja, o que vai acontecer é que não B é verdadeiro. Ok? Mais uma vez, então aqui. Agora eu não tenho A, então não A é verdadeiro. Eu tenho B, então não B é falso. Eu não tenho A, então não A é verdadeiro. E eu não tenho B, não B é verdadeiro. Ok. Só assim, um modelo mais simplesinho, não foi nada exatamente muito elaborado. Inclusive eu peço perdão pela estrutura da tabela, vou tentar achar uma forma de fazer uma coisa um pouco melhor. Mas só para que haja assim algum entendimento desse conceito chama tabela verdade, isso que eu estou introduzindo, ok? Então eu só precisava dessas duas colunas para conseguir fazer minha inferência sobre essas outras duas, ok? Ok, mas sim, são bem assim bobinhas essas porque eu tenho A e não A, são complementares assim, ou acontece um ou o outro. Então vamos pensar numa coisa um pouco mais legal, mais sofisticada, ok? Tá, ok. Pessoal, agora eu voltei aqui com uma estrutura um pouco melhor de tabela, certo? E vamos agora preencher ela, certo? Eu já deixei aqui preparado, eu coloquei como eventos o A e B, certo? São eventos quaisquer, assim. E agora a gente vai ter A ou B, certo? E A e B. Perceba que assim, a gente pode chamar esses eventos de, sei lá, C e D, assim, sabe? Porque A ou B
pode ser um outro tipo de evento, certo? A gente pode falar que esse evento é o C e depois vir para esse aqui e falar que é o evento D, assim. Mas só, assim, dando um nome, mostrando quem ele é, certo? Um terceiro evento, a gente tem o evento A ou B, um terceiro evento que é A ou B e um quarto que é A e B. Ok, perfeito. Já preenchi as minhas primeiras duas colunas, ok? Que são as nossas premissas, é o que você já tem de dados da situação. E agora vamos preencher as outras juntos, certo? Nessa primeira linha aqui, eu tenho A, certo? A é verdadeiro e B também. Ou seja, eu tenho A ou B? Tenho, porque eu tenho A e tenho B. Eu só precisava de um, inclusive, para ter o ou, certo? E eu tenho os dois. Então é verdadeiríssimo. E eu tenho A e B? Tenho, porque eu tenho ambos ao mesmo tempo. Então esse aqui também é verdadeiro. Tá, ok. Agora eu tenho A e eu não tenho B. Ou seja, lembrando, nesse caso aqui eu teria, vamos dizer assim, meu não B, certo? Só para lembrar dessa notação. Tá, então eu tenho A e tenho não B. O ou está sendo satisfeito? Tá, porque eu já tenho um deles. Minha mãe só pediu para eu buscar, uma coisa ou outra, certo? Eu não preciso das duas. Então foi satisfeito. Agora o E foi satisfeito? Eu tenho os dois simultaneamente? Não, eu tenho um só. Então o E vai ser falso, ok? Ok, mesma lógica, vai ser análogo, certo? Porque eu só troquei eles de lugar, certo? Em um eu tinha A verdadeiro, B falso, e agora A falso, B verdadeiro. Esses conectores não têm ordem, certo? Uma coisa que eu vou pontuar já aqui. Então, A ou B é completamente igual B ou A. E a mesma coisa pro nosso E, certo? Então, assim, a ordem não vai importar. Então, por que isso é bacana? Porque a linha vai ser a mesma, certo? Então, eu continuo tendo B ou A, certo? Porque eu continuo tendo um deles. E eu continuo não tendo A e B. Porque eu não tenho ambos. Ok, agora nesse último caso, eu não tenho nenhum. Então, os dois vão ser falsos. Porque pro meu ou, eu precisava de pelo menos um. E pro meu e, eu precisava dos dois. Eu não tenho nenhum. Então, ambos vão ser falsos, ok? Perfeito. Ok. Então, vamos tentar mais um exemplo dessa ferramenta que chama Tabela Verdade, certo? Lembrando aí. E agora eu montei uma aqui com implicações. A implica B e B implica A. Porque naquele caso a gente tinha o ou e o e, certo? E não importava a ordem, então a gente só precisava escrever uma vez. Agora a implicação, a ordem é muito importante, certo? Porque senão a gente estaria trocando causa e consequência. Então, o que eu quero exemplificar com isso? Se eu tenho A e tenho B, A implica B. Pode ser uma verdade? Pode. Porque eu tenho A e eu tenho B. Mesmo que eu não sei se foi o A que fez o B acontecer, que provocou o B, eu tenho os dois. Então eu posso falar que isso é verdadeiro. Agora, aqui embaixo, não vamos fazer mais por linha, né? Mas ó, aqui embaixo a gente vai ter A verdadeiro e B falso. Ou seja, A implica B? Não, porque eu tenho A e não tenho B. Se a gente tivesse nossa sentença de C, então, a gente tem o A, então teríamos B. Não temos. Falso. Ok, próximo. A implica B. Não acontece A e acontece B. Isso pode ser verdade? Pode ainda. Por quê? Porque o B não precisa ser provocado somente pelo A, certo? Ele pode ser provocado por outras fontes, então isso ainda pode ser verdade. Ok, então os dois falsos, bom, totalmente plausível, totalmente verdadeiro, certo? Porque A implicar B
significa o quê? Se acontece A, acontece B. Não está acontecendo A e não está acontecendo B. Perfeito. O que a gente não pode ter, que foi esse nosso falso, é o que? A gente ter o A e não ter B. Porque nesse caso, exclusivamente, A não está implicando B. Ok? Perfeito. Agora, na nossa segunda coluna, vai ficar totalmente análogo, certo? Só que trocado. Então, assim, nesse caso aqui, a gente tem ambos. Verdadeiro. A gente não tem B e tem A. Tranquilíssimo, verdadeiro. Porque, novamente, aquele argumento de que o A não precisa ser gerado só por B, certo? Não precisa ser provocado só pela fonte B. Pode ter outros eventos que estão provocando ele. Perfeito. Agora, nesse caso, a gente não tem A e tem B. Ou seja, se a gente fosse inverter a ordem, a B acontece e A não. Esse é o nosso caso falso. Perfeito. E aqui, verdadeiro, como a gente já tinha visto. Então, a gente pode trabalhar o quê? Implicação de eventos, certo? E aí a gente poderia ter também, depois começar a expandir mais essa tabela, ter coisas mais sofisticadas, como por exemplo, depois você expande, aí coloca aqui junto A ou B e A e B, e depois você vê implicações do evento A e B. Percebe? Que eventos os dois ao mesmo tempo implicam. Então isso é bem bacana, é uma ferramenta bem bacana para a lógica. Porque a gente sistematizou aqui as coisas e só com as informações de quando um acontece ou quando o outro acontece. E nem são, assim, dados, certo? Porque perceba que a gente está supondo todos os casos. A gente está supondo o caso que A acontece, B acontece, que A acontece, B não acontece. Então, a gente não está pegando coisas que estão acontecendo de fato, tipo uma situação. A gente está mapeando todas as situações. E aí eu vou ter, por exemplo, falar assim, tá, aconteceu esse meu primeiro evento e não aconteceu esse meu segundo. E aí eu vou encaixar nesse caso aqui e falar, tá, então eu sei que o primeiro não implica o segundo e que o segundo pode implicar o primeiro. Pode, perceba, pode, ok? Então é bem bacana para você fazer um estudo de lógica para uma situação. Bom, ok. Vamos fazer aqui então a nossa última tabela verdade do vídeo, ok? Parece um pouco repetitivo, mas é só porque é uma coisa um tanto quanto mecânica, certo? Você tem que pensar para preencher, mas ela se torna mecânica um pouco. Então, assim, tá, vamos repetir aqui. Eu só adicionei uma nova coluna, ok? Mas o resto é igual, então eu já vou preencher aqui um pouco mais rápido. Perfeito. Agora, esse é A implica B, e a segunda vai ser B implica A, certo? Ou A implicado por B, vamos dizer assim. Eu acabei fazendo ao contrário justamente porque eu quero apresentar esse novo sinal aqui. Essa setinha com as pontas para os dois lados, certo? O que ela significa? Ela é uma implicação, ela é literalmente a implicação, só que para os dois lados, certo? Então a gente vai ter que A implica B e B implica A. É o que a gente chama na matemática de C e somente C. Ou seja, a gente não vai mais ter aquela confusão de, tipo, uma sentença ser gerada por outra fonte que não a que eu estou analisando. Por exemplo, cadê o caso aqui? Ó? Não acontece A e acontece B, certo? E A implica B continua sendo verdadeiro. Por quê? Porque o B pode estar acontecendo por causa de um outro C, assim, percebe? Então, o A pode implicar B. A questão é que ele não está acontecendo, o A, certo? Quando eu tenho um C e somente C, não existe isso, porque ele só vai ser gerado por aquela fonte, ser provocado por aquele evento, certo? Ok, então vamos explorar esse novo símbolo que a gente tem.
C e somente C. Tá, vamos lá. Então, vamos ser um pouco mais esperto e falar assim, tá, se esse símbolo significa A implica B e B implica A, ou seja, seria o quê? A implica B e, vamos usar o nosso E, o nosso conector lógico E, certo? B implica A, certo? Ok, então se eu quero um e o outro, é só eu ver aqui nas minhas colunas, onde eu tenho esses dois eventos, certo? Onde eu vou ter esses dois eventos? Aqui, ó, nessa primeira linha. A implica B acontece e B implica A também acontece. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Nessa aqui de baixo, A não está implicando B, ou seja, não é um C somente C. A mesma coisa aqui para baixo, certo? Porque B não está implicando A. Agora, se os dois são falsos, isso pode ser verdadeiro, ok? Por quê? Porque um acontece C e só C, o outro acontece. Ou seja, se um deles não acontece, o outro também não pode acontecer. Perfeito, então. Tá, então bastou a gente olhar que isso era uma sentença lógica também, ou seja, eu sei somente se é a implicação para um lado e a implicação para outro lado, e no E a gente só diz que é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, que foram esses nossos dois casos. Nos outros casos, tinha algum deles que era falso, certo? Então já não podia acontecer o nosso E. O E precisa dos dois. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Perdão se foi, não sei se foi bastante, é um pouco mais mecânico isso de montar a tabela. Mas a funcionalidade dela, de você poder brincar com as sentenças lógicas e mostrar todos os casos, é bem bacana. Então eu recomendo aí, se você se interessou, que você monte um pouco, tenta assim, vou tentar A e B, A e não B, o não, a negativa, certo, do evento, e aí o nosso ou, o nosso e, o nosso C e só C. Não sei se já tá cortando aqui na minha câmera, mas enfim. Então, recomendo que vocês treinem isso um pouco, viu? E muito obrigado.